Então, depois de vários comas, no ano 2021, esse corpo que Javé veio tentando reconstruir durante 13 bilhões de anos, colapsou de vez. E o eu dele boiou, sobrou, voltou a ser parasitário e assim está sendo hoje. O que é que houve? Qual poder, digamos assim, Javé teve ou ainda tem? Ele tinha o poder de criação ou ele é um fruto da criação em si? E que tipo de influência ele ainda tem hoje? Se é que tem, a não ser... É que você o chamou de inútil, não sei se ele gostou disso, e ele vai te atormentar. Mas o que sobrou deste poder primordial que Javé tinha no início? Olha, para eu explicar isso, eu teria que falar de um conceito chamado complexidade irredutível. A forma mais simples de eu falar disso é usando o exemplo que o próprio Berrel usou quando ele diz que uma ratoeira... Complexidade irredutível é um sistema único que funciona, composto por partes que interagem, e se faltar uma das tais partes ali, o sistema não funciona e não produz o que seria para produzir. Então ele toma como exemplo a ratoeira. Uma ratoeira composta por 5 partes, aquele pinozinho onde você coloca um queijo para o ratinho morder, aí tem um pegador, aí tem uma mola que prende esse pegador, que é a alavanca, a um outro gatilho, ou seja, são peças que funcionam, e se faltar uma delas, a ratoeira não cumpre o seu papel, ela não funciona. Então, complexidade irredutível é exatamente o conceito que diz, ei, se faltar uma peça no sistema, o sistema não funciona. Então, assim, eu vou extrapolar esse conceito para levá-lo para a questão da vida. O que nós entendemos por vida, de certa forma, ou sob certos aspectos, e, de novo, estou extrapolando o que a ciência fala sobre complexidade irredutível, mas eu preciso fazer isso. A vida é algo estranho. Tem um filme muito esquisito, que eu me esqueci agora o nome, mas era um cara que se apaixonava por uma mulher. Só que o cara era um psicopata, então tirava um corpo, uma perna, e o ser humano continuava a funcionar, e assim, até que ponto se pode retirar peças do corpo de um ser humano? Meio Frankenstein, alguma coisa meio isso? É porque o cara se apaixonava pela mulher, um maluco, um psicopata. É filme novo ou velho? É muito antigo. Ah, é que filme é? Encaixotando fulano, eu sei lá o nome disso, não me lembro mais não. Mas assim, então a gente fica imaginando a vida como nós a conhecemos, né? E mesmo quando a gente tem acidentes e às vezes resta só um restinho do nosso corpo, mas ainda funciona. A consciência da pessoa pode não estar afetada nem pela falta de braços, pernas, vários órgãos do corpo. Se o que faltar não fizer parte do conceito da complexidade irredutível, aquilo funciona. Qual o problema? O problema é que a vida, no âmbito de uma criação caótica, ela só existe a partir de algo que conseguiu criar para si mesmo uma complexidade irredutível para criar uma ilha de negentropia no meio do caos. O caos é entropia, ou seja, destruindo tudo. Então, mesmo forças que existam ali destruindo, você cria uma ilha de negentropia para suportar a pressão do caos, para existir num meio que não quer que nada exista. Quando você consegue existir, é porque você criou um sistema cuja complexidade é irredutível e funciona durante algum tempo e produz a informação. Javé é um ser que fez isso. Ele era, entre aspas, existia um ser chamado Prabraj, que criou uma Matrix e o corpo manásico dele foi despedaçado, que foi chupado pela Matrix, é como se caísse num buraco negro, e o eu dele veio junto.
Esse eu que se reconstruiu aqui dentro é quem a gente chama de Javé, de Alá ou de Brahma. E esse eu não tem consciência de quem ele foi lá atrás. Ele esqueceu tudo. Ele se reconstruiu a partir do zero, mas ele criou uma complexidade irredutível na medida em que ele se manteve atuando, como Javé. Mas qual o problema? A mitologia ariana hindu diz que existia o sono de Brahma, ou seja, de vez em quando esse ser chamado Javé ou Brahma, ele pegava no sono, passava 4 milhões de anos dormindo e acordava. Mas isso é um eufemismo. Na verdade, esse ser criou uma complexidade irredutível, que foi um corpo em que o eu parasitário dele pôde então se hospedar, mas devido aos problemas da sua reconstrução, de vez em quando ele entrava em coma, que a mitologia chama de sonho, de sono, já que a mitologia chama isso aqui de Deus, então Deus não podia entrar em coma, era sono. Isso é um eufemismo. Então a mitologia hindu fala nos vários kalpas, ou para lá, pouco importa, fala nas várias vezes em que o corpo de Javé entrava em coma e o eu dele ficava adormecido e os anjos de Brahma, ou Javé, o mantinham funcionando, ainda que ele estivesse em coma, ou dormindo, do lado romântico de como se conta a história. Ou seja, quando um sistema entra em coma, é porque algo na complexidade irredutível daquele sistema está dizendo, ei, atingiu o ponto crítico. Exatamente. Qual o próximo passo? É o colapso, que é quando uma peça está faltando e a complexidade irredutível está dizendo, ei, acabou. Então, depois de vários comas, no ano 2021, esse corpo que Javé veio tentando reconstruir durante 13 bilhões de anos, colapsou de vez. E o eu dele boiou, sobrou, voltou a ser parasitário e assim está sendo hoje. O que é que houve? Parasitário, desculpa te interromper, ele está parasitando a quê exatamente? A condição humana. Porque ao longo desse processo, na medida em que novas espécies iam surgindo, ele apropriava nele o genoma daquela espécie. Ele fez isso com plantas, fez isso com os polvos, cefalópodes. Ele fez isso... Que é Cthulhu, que é aquela imagem de Cthulhu, aquela mitológica do Lovecraft, é isso? A coisa é tão séria. Você sabe qual é o tempo de vida de um polvo hoje? 100 anos? 2. 2? Achei que fosse 100. Um polvo hoje vive 2, 3 anos. Porque lá atrás ele vivia muito mais. Mas quando Javé, lá atrás, pegou dos invertebrados... Se parasitou. Aí começou a vampirizar toda... Olha bem como o assunto é sério. Para Javé se manter vivo, Brahma se manter vivo, nessa condição, ele... Infelizmente, todo mundo come todo mundo aqui dentro dessa criação. Nós somos comedores de cadáveres. Javé, Brahma no início teve que comer a ele mesmo. Olhe bem o corpo que ele estava criando, mas sem destruí-lo totalmente para restar um corpozinho onde ele pudesse parasitar. De novo, as mitologias falam isso, não sou eu. Então, assim, vindo para agora, cadê Javé? O corpo dele sucumbiu no ano 2021. É o que os anjos disseram. Só que o eu dele, do jeito que esse meu corpo morre e o eu da gente continua existindo ininterruptamente, o eu de Javé continua existindo ininterruptamente, só que se apagou, mas ainda pulsa. Porque está ancorado num projeto que um grupo de espíritos fez, junto com os clones, os anjos clones de Javé, para mantê-lo funcionando, até que a gente consiga construir um outro... Nós não somos criaturas ferramentas dele. Até que a gente consiga construir um novo corpo numa espécie híbrida que está sendo feita entre humanos e biodemos, e a gente nem sabe que isso existe. Aí lá na frente, esse eu dele vai de novo se hospedar. Então, assim, respondendo a sua pergunta, Javé não se incomoda quando você, entre aspas, fala
o que, certo ou errado, você pensa. Porque ele sente o impacto da vibração, ele sente a honestidade e ele não se incomoda. Javé nunca me destratou por discordar do que eu falo. Ele sempre procurou me deixar de joelhos para que eu me submetesse a ele. É diferente, é outra história, né? Mas assim, o eu de Javé existe, mas não opera mais. Vai operar lá na frente. Esse rapaz ainda vai ser ressuscitado. E nós, os humanos, é que parece que teremos que fazer isso, só que ninguém na humanidade tem a menor consciência disso. Por isso que a revelação cósmica é só a retomada da discussão de temas perdidos, mas que ainda tem uns bons 18 mil anos aí para frente, para que isso seja minimamente reordenado, reorganizado, ressignificado, e aí um novo projeto de futuro, se é que a gente pode chamar assim, vai ser promovido em torno da possibilidade de Javé voltar a existir, não se lembrando de quem ele foi, mas também passando agora pelo mesmo problema que nós humanos, a cada vida que nascemos sem saber de nada do que houve para trás. Então, deixa eu só ver se eu entendi aqui uma coisa, então. O corpo de Javé se desfez em 2021. Isso, colapsou. O que virou pó, é isso? Do jeito que o nosso corpo também se volta a ser pó, como a própria Bíblia diz. Só que é um tipo de pó de um universo vizinho, de plasma, de antimatéria.